Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Estamos aqui em mais um episódio incrível para todos vocês. Queremos pedir que vocês venham curtir o vídeo, nos seguir aqui no YouTube, se inscrever no canal, seguir no Instagram, no perfil @elasnajustiça e acompanhar o nosso trabalho. Bom dia, Adri. Bom dia, Dai. Pessoal, bom dia a todos. Boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Já virou nosso ritual de apresentação, viu? E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial. Sim, é um convidado, um advogado, extremamente, com uma atuação muito... com destaque na sua área de atuação, um advogado muito experiente, embora jovem, muito experiente, e nós temos o prazer, então, de apresentar hoje aqui no nosso podcast, Dr. Lucas Vitorino. Um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, meninas. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para vocês também. Vai ser uma honra representar o time dos homens hoje aqui no podcast de vocês, que apesar de Elas na Justiça é bem ampla e vai receber tanto homens, mulheres, sim, advogados, advogadas. E vamos lá, vamos começar. É isso aí. Você é o segundo homem que está vindo aqui, então, para representar. A gente vai ser maioria. Ai, meu Deus. Eu não sei não, não sei não. Passa ou repassa? E gostaria, então, de iniciar, né, o nosso podcast, a nossa gravação, entregando um mimo que hoje, especialmente, sem querer, veio numa caixinha azul. É verdade. O nosso mimo aqui para você, tá Lucas. Sem querer, pra gente... mas a gente sabe que foi proposital. Ai, meu Deus. O azulzinho, né? Pra gente fazer um brinde, porque a gente não começa o podcast sem um brinde. É isso aí. Então, você vai levar pra casa. Muito obrigado, meninas. Nossa caneca do Elas na bonita. Justiça. Vamos fazer um brinde aqui. É água, hein, gente? É água, pessoal. Por favor. O pessoal fica na dúvida, né? Sei lá. Saúde. Um brinde, saúde. O Lucas pode dizer se é água mesmo. É água. Ai, meu Deus. Antes que a gente esqueça, galera, a Sandra não está aqui. Sim. Que ela hoje tá gripada, né? Não pôde vir. Às vezes vocês têm percebido que a gente se reveza, mas por conta de compromissos, né? De outros compromissos também que nós temos. E às vezes por conta de algum mal-estar, enfim. Algum probleminha de doença. Mas no próximo ela estará com certeza. Lucas, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado. Eu fico muito feliz e nem vou contar para todo mundo. Eu nem ia falar, mas já que eu tô falando, né? Que o Lucas foi meu aluno, sabe, Dai? Sim. Lá nos idos de 1900, brincadeira. Ai, meu Deus. Que o Lucas foi meu aluno, mas ele vai contar para vocês um pouquinho. Lucas, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Eu acho que quem nos assiste geralmente são estudantes de direito, né? Advogados, recém-formados e advogadas. Da sua trajetória ali, daquele final da faculdade, como foi passar no exame da ordem. Primeiro vamos falar do chegar à aprovação da OAB. Fala um pouquinho pra gente como que foi a sua experiência. Quando a gente entra na faculdade, a gente fica com muitas inseguranças, né? De se frustrar, por exemplo, de chegar no final do curso e não conseguir a aprovação da OAB. Eu sou um homem muito ansioso, eu diria assim, e muito preocupado com isso, e então eu ficava me cobrando de que eu só tenho uma chance para passar, eu só posso passar nessa prova que eu venho a fazer, e isso ficava me cobrando na minha cabeça o tempo inteiro, porque eu tinha medo de ficar, sei lá, muitos anos tentando e não conseguir uma aprovação. Então me cobrava nesse sentido. Então quando começou, acho que no 4º ano da faculdade, quando a gente começa a ter eu diria do 3º para o 4º ano, a gente começa a ter matérias mais específicas voltadas para a vivência processual mesmo. Então, a forma de estudar mudou, tanto para as provas da faculdade como para as atividades que tinha. Então, era totalmente voltado a aprender aquele conteúdo de uma vez por todas, porque ia chegar a prova da OAB, ia ter 50 matérias, se eu não aprendesse agora, eu ia chegar na prova tendo que começar do zero. Apesar de que a gente sabe que tem muita coisa na faculdade que a gente decora, porque a gente não tem afinidade com aquilo, eu diria assim, poucas coisas, direito do trabalho, direito de família. Tô aqui prestando atenção, você vai falar processo civil. Não, processo civil eu adorava. Aí, lindo. beleza. Aí tava mais focado em estudar para as provas da faculdade, chegou no 4º ano, graças a Deus a faculdade ela inverteu, colocou
o TCC no 4º ano, para que a gente não precisasse se preocupar com isso no 5º ano, que era ano de OAB. Fiz o TCC, um negócio nada a ver, que eu não sei nem por que eu escolhi esse tema. Você falou sobre o quê? Direito de imagem. Eu nem mexo com hoje isso. você não trabalha com isso, mas na época, de repente, você achou que na fosse época trabalhar. Achei que ia ser legal, que aquilo era interessante. Fiz meu TCC em Direito de Imagem, chegou no 5º ano, ano de OAB. Então, começou janeiro, eu começava a ler o Vade-Mecum cru, então eu ficava lendo CLT, ficava lendo Sim. Código Civil, Lei de Adoção... A legislação ali, né? As legislações especiais que caem, Sim. Pacto de São José da Costa Rica, todas essas coisinhas pequenas que caem pelo menos uma ou duas questões, eu lia várias e várias vezes para estudar. E eu sempre estudava anotando sobre os artigos. Então, eu não peguei doutrina para estudar para a OAB. Só estudei com a própria legislação. Olha que legal, né? Já fica a dica aqui. Lei seca, né? Que é o que realmente cai. É o que mais cai. É o que mais cai. Então, só estudava pela legislação, ficava o tempo inteiro. Lia e anotava porque eu só consigo estudar dessa forma. Aí, chegou na prova da OAB, fui bem, na primeira fase. Primeira fase eu fiz, acho que 51 pontos. Que legal. Foi bem. É 40, né? É, 40. Então, foi super bem. Fiz 51. E aí chegou a segunda fase. A segunda fase eu comprei um cursinho de... Acho que foi do Legale. Qual que é aquele outro... Que matéria? Damásio, Eu fiz Legale, civil. meu Civil? curso. Deus me livre! Gente, Deus é pai aqui na terra. está um advogado que fez civil na segunda fase. Ai, Ele meu Deus do é um céu, excelente não, gente. advogado. Por isso que eu falo, escolham Não, civil. teu porque assim, psicológico. quando a gente tá na faculdade, a gente é bombardeado com muito muita terrorismo, coisa. né? Isso, é verdade. Então, coloca deles muito em cima do terrorismo civil, na né? nossa cabeça de que civil é impossível, que todo mundo tem que fazer penal, É isso mesmo. que penal é o mais fácil, e depois de penal o mais fácil é trabalhista. É isso Só que mesmo. assim, eu odiava processo penal. Eu adorava penal em... Como que Netflix. é? Não, direito material. Sim. Direito material penal eu gostava, legal estudar o Código Penal, aquela parte. Agora, quando chegou a parte de processo penal, eu vi aquele negócio de reze, Nossa Senhora. de É saber puxado, se era reze ou puxado. se era apelação. Eu falei, isso daí pois não é é. pra mim, não. E quando você passou na UAB, você já foi advogar? Na Como verdade, que foi? eu tava advogando ainda estudante. Já trabalhava com direito? Já trabalhava com direito. Não, porque assim, o meu primeiro caso em si, que eu fiz na vida, eu ainda estava no 5º ano da faculdade, Sim. apareceu para minha mulher, ela não fazia aquilo, eu tinha recém passado na OAB, ela falou, você sabe fazer? Eu falei, sei. E era saúde. Ah, que legal. Aí já começou o Aí seu eu link fiz, com a área da ela saúde. assinou, deu tudo Sim, certo. claro. E aí foi onde Você eu comecei. já começou a treinar a sua habilidade ali já de fazer as peças, só não tinha a OAB ainda. Só não tinha esse Sim. mero detalhe. Não era o Precisava... detalhe, claro, Sim. porque ninguém pode advogar sem OAB, viu, É. gente? Pelo amor de Deus, claro. Mas o que ele quis dizer ele já estava atendendo o Tendo a cliente, prática. já estava tendo a prática junto, em Sim. parceria Isso. com uma advogada que era quem se responsabilizava pelo trabalho. Sim. Então, você passou de primeira na OAB, Lucas? Passei. Aí na segunda fase eu fiz um cursinho online, que era mais para pegar as manhas com relação às regras que eles cobram. E caiu hoje o que eu mais trabalho, que foi a grava de instrumento. Que legal. Passei bem também na É o segunda que você mais fase. faz hoje mesmo. Sim, Passei acho que com 8,45, Nossa, que 8,65, legal. alguma coisa assim. sim. E aí passou essa fase de OAB. 5º ano da faculdade a gente é muito prático, né? Então a gente tem muitas matérias de prática. E tinha prática de família, prática de civil, Sim. trabalhista, penal. Tinha as que a gente faz porque gosta. Sim, E tinha as normal. que a gente faz porque tem que fazer, tem que porque você fazer. precisa ser aprovado. É. Né? Então, assim, eu nunca tive afinidade com direito de família, nunca tive afinidade com direito do trabalho, tributário também não. E civil sempre foi o meu coração. Estamos aí até hoje. Ah, que legal, que bacana. E aí foi aí que você descobriu a área da saúde, que é o que você atua hoje. Só para o pessoal entender, você é especialista na área da saúde? Saúde, principalmente saúde suplementar. Certo. E agora eu tô pegando um amor muito grande por direito à educação. Sim. Que também foi o que me fez cair na área de autismo. Mas já eu conto essa É, parte. é. Sim.
O pessoal fica curioso para saber Sim. como as pessoas que a gente entrevista chegaram a escolher a área de atuação delas, sim, né, Dai? Sim, É. porque às vezes a pessoa já sai com aquilo na cabeça, né? Por exemplo, eu saí já sabendo o que eu queria. Tem pessoas que elas vão conhecendo, né? Trabalha um pouquinho numa área, trabalha um pouquinho numa outra. Então, ela só precisa enxergar onde ela se encaixa, né? Onde ela tem mais afinidade. Mas para a galera entender melhor, assim, essa sua jornada. Esse seu tempo de atuação na advocacia, você foi para um escritório? Como que você fez? Eu comecei a fazer estágio, um pouquinho antes da faculdade, eu fiz um curso de técnico em serviços jurídicos. Então, eu saía da escola, fazia o estágio no fórum e depois fazia o técnico. Então, eu tinha um espaço bem apertado na agenda de 30 minutos só para deslocar. Mas era tudo muito perto, então dava tranquilo. Então, fazia o técnico de serviços jurídicos e fazia estágio no criminal da Barra Funda. E lá eu fazia o que os meninos hoje fazem lá, que é levar... Hoje em dia não existe mais, né? O processo físico. Não existe. Levar os processos o carrinho, até o outro né? departamento de carrinho, preencher o livro de ofício. Era só essas coisas mais simples que o pessoal do estágio de nível médio fazia. Aí, depois disso, abri uma loja de móveis com meu irmão, que hoje ele que toca, mas nesse meio tempo, nesses primeiros 2 anos, eu fiquei lá o tempo inteiro para fazer acontecer. Quando eu estava encaminhada, aí eu saí para voltar a fazer estágio. Aí fui fazer estágio no... Aonde que foi? Não Em algum escritório? foi em algum lugar. Não, foi na violência doméstica. Ah, violência na vara doméstica de do Fórum violência de doméstica. Santana. Que legal. Fiquei um pouquinho lá, depois eu fui para escritório. Aí eu fiz um estágio no escritório que era... Ele não era na parte do contencioso, era tipo extra processo. Teve o trânsito em julgado para ver se tinha algum dinheiro perdido nos processos para recuperar. Só que isso eu não gostava. Eu gostava do contencioso. Do contencioso. Aí eu fui para um outro, que era civil e trabalhista. E depois eu fui para o que eu fiquei mais tempo, que eu fiquei do quarto ano, 5º ano e 1º ano depois de formado. Aí depois eu fui tocar minha vida sozinho. Ah, que legal. Certinho o microfone? Tá certinho, tranquilo. Então você foi ser autônomo depois? Isso. Eu comecei como autônomo para depois abrir o escritório. Sim. Eu fiquei nesse escritório 3 anos. Foi 3 anos. E lá era um contencioso civil estratégico, então lá eu aprendi bastante, principalmente com relação à prática. E aí, depois disso, eu fui tocar minha vida sozinho, já querendo direcionar para a área da saúde. Só que, assim, a gente fala, você escolheu a área da saúde? Não, eu escolhi empresarial. Sim. Eu fui fazer pós em empresarial. Hoje eu nem conto que eu tenho pós em empresarial, porque eu não uso para nada. Sim. Mas o direito da saúde, então, em algum momento te tocou. Isso tocou. É que é gratificante trabalhar com direito à saúde. Você transforma e muda vidas, né? E salva vidas também, né? Sim. Ah, com certeza. Eu vejo o seu trabalho lá no Instagram. Então, isso acaba sendo mais um propósito do que um trabalho. Sim. Então, gosto muito da área da saúde, principalmente por conta disso. Tem que ter um propósito, né? Assim, seja qual for a sua área, a gente sente isso, que tem que ter uma identidade, assim, entre a área e a pessoa, que façam com que a sua missão de fazer aquilo acontecer em relação ao cliente seja tão grande que quando você realiza, você fala, cara, é uma satisfação pessoal tão grande, né? Você se realiza junto, né? Exatamente, como se fosse pra você. E a gente vê, pelo que o Lucas tá falando, é bem isso. Cada um tem um perfil, né, Dai? E para quem, ele vai falar um pouco mais agora do trabalho dele mesmo, da área do direito de saúde, mas a gente acompanha, né? Eu que acompanho há alguns anos o seu trabalho e tenho acompanhado seu crescimento, não só nas redes pessoais, não sociais, mas como pessoa, como advogada também. Fico muito orgulhosa, até porque ele escolheu civil. Ai, meu Deus! Qual segunda fase você fez? Eu fiz trabalhista, a melhor do Brasil. Ela foi no terrorismo dos outros, entendeu? Brasil. Gente, não vai no terrorismo da galera, não, porque o pessoal não sabe. Civil é de boa. Meu Deus. E aí eu vejo o quanto realmente
eu posso chamar de Lucas, né? Lógico. Lucas. Oh. O Lucas entrega, sabe? Ele se entrega e entrega para as clientes dele, para os clientes, mas a maioria é mulher também, né? Ele está aqui no podcast, Sim. que a maioria das nossas Sim. seguidoras é mulher, a maioria também das clientes dele são mulheres. São mulheres, né? Fala um pouquinho mais, assim, dessa vivência do direito da saúde. Certo. O primeiro baque que eu tomei com direito à saúde foi quando eu fui procurado para fazer uma eutanásia. Nossa, Ah, é? gente. Ai, Essa eu meu não Deus. sabia. E assim, eu acho que eu tinha 25 anos. Eu tinha 25, eu tinha 24, não lembro. Tava bem no comecinho. É. E, Que pesado, meu Deus. e aí a irmã que me procurou tava procurando justamente porque a irmã dela, acho que tinha um ano a menos que eu, 23, 24, tava secando o cabelo, indo para um casamento, era um noivado, e teve um AVC. E aí caiu da própria altura, foi parar no hospital, tava sendo mantida por aparelhos, né? Uhum. E já tinha tido morte cerebral, só que tem todo um procedimento Sim. burocrático para conseguir chegar no momento de que isso vai ser desligado. Sim. E uma das formas de você buscar o desligamento tão célere seria judicialmente. Só que aí precisa de uma sequência de laudos. Então, assim, se você for considerar quanto tempo vai levar para essa eutanásia acontecer, pelos meios comuns. Tá. Digamos que uns 4, 5 meses. Enquanto isso, a família vai visitar o tempo inteiro, agoniza o tempo inteiro, esperança o tempo inteiro. Exatamente. Então, tinha dois lados da Nossa, família. que difícil. Um que acreditava que ela poderia voltar e outro que já estava consciente de que ela não voltaria. E os médicos nesse meio os médicos já do tinham caminho falado que não tem vão... mais retorno. Tá. E com isso, é natural do corpo ter alguns espasmos. Então, Sim. esses espasmos faziam ainda mais esse lado da família acreditar que ela voltaria. Que ela tava, Achando que ela estava ali, né? Que viva, eram que ela estava sinais. ouvindo. Então, ainda mais quando eles estavam conversando com ela e ela fazia e tinha algum espasmo. Sim. E eles acreditavam que, ela ouviu, ela tá demonstrando. E uma moça jovem, né? Ai, gente, Meu até Deus. fico emocionada, porque assim, Nossa. você vê esses casos, né? E assim, uma coisa, ela tava secando o cabelo, né? Uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Nossa. E aí, você entrar nessa história como profissional, Sim. como advogado, exige um equilíbrio psicológico, né, Sim. Lucas? Porque a família, ela olha pro advogado, pro médico, pro profissional, como um sustento, né, Dri? É a base, né? Você passa a ser ali a esperança de uma solução, da melhor solução para porque aquela situação. eu até falo assim, né? A gente pode até chorar, mas sem ser na frente do cliente, às vezes, né? Porque tem situação que você chora junto, né? Uma liberdade. Não tem como a gente Não dizer tem. assim, Não se todos os emocionar. casos a gente não leva pro coração. Impossível. Na Leva. saúde, principalmente, se leva muito Ai, pro gente, coração. vai chorar o dia Mas inteiro. você entrou com a ação Meu e aí Deus. conta. Não, por fim, eles não seguiram comigo, ou talvez não seguiram com o processo, não tenho Tá. certeza, porque a família não evoluiu o contato. Mas esse foi o primeiro baque, quando você fala Sim, assim, porra, opa. isso é o direito à saúde. Caramba, é Esse verdade. é o tipo de pepino que vai aparecer no direito à saúde. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho um caso de uma cliente minha que está internada, acho que há 4 ou 5 anos. Acho que 4. E o plano de saúde já não quer mais ela lá internada, porque ela é uma paciente cara. O plano tá numa dívida de 4,5 milhões. Sim. E pela primeira vez aconteceu do hospital e do plano de saúde entrar com um processo para fazer a deshospitalização dela. É mesmo? Isso é raro, né? Assim, eu Em não sou da conversa área. com o advogado do hospital e do plano, Disso eles falaram, não, é a primeira vez que a gente precisou fazer isso. Sim, pra mandar a paciente pra casa. Ela é consciente? Ou é estado vegetativo? Consciente ela é, vegetativo não é. Poxa Mas vida. assim, ela não tem mais movimentação. Nossa. Então a única coisa que tem é o rodízio de corpo e rodízio de poltrona. Ela precisa de um home care. Não funcionaria porque ela é uma paciente com saúde muito frágil. Ela é uma idosa com síndrome de Down. E vira e mexe ela precisa ir para UTI. Ou seja, ela não pode sair do hospital. Não pode sair Sim. do Ela hospital. não pode sair do hospital. Sim. A primeira coisa que a gente identifica na área da saúde, primeiro, pro advogado, né, é o equilíbrio emocional, né? É. A empatia de você enxergar que você Empatia. aquilo que a Amanda sempre fala, que a gente entrevistou ela aqui, a Uma doutora Amanda advogada Veloso. também que trabalha na área do direito da saúde. Ela sempre fala que você tá
não é só com o paciente, é com a família inteira, É. não é? Você sente isso também? É a família inteira que tá esperando o resultado que você possa trazer para eles. Sim, esse conforto, esse alívio, né, de uma solução. De uma solução, ainda que triste, solução. né? Ainda que seja uma solução com final morte, né? Por exemplo, um caso de uma eutanásia. Mas conta para nós em relação à sua atuação no direito da saúde. Você tem um nicho, você escolheu uma área específica, como que você fez isso? Hoje, meu principal nicho são crianças com deficiência. Ah, legal. Eu diria crianças porque é o meu maior público, mas eu também atendo adultos e adolescentes com deficiência, mas o meu maior público são crianças com deficiência. Então, além da área da saúde, eu também tô atuando na parte do direito à educação. Então, tanto para assegurar o tratamento, o medicamento, como também a educação inclusiva, o profissional de apoio, a adequação da escola, essas duas áreas. Sim. E aí, quando você fala, mas pelo que eu vejo no seu trabalho, a maior... tem uma gama muito grande de crianças autistas, né? Isso. Porque, não é? Que você tem se meio que especializado, ou pelo menos tem aparecido muitos casos. Como é que você vê essa questão do autismo hoje? A grande maioria das crianças com deficiências que eu atuo são crianças autistas, mas a gente tem também crianças com deficiências raras e também outras síndromes e também síndrome de Down, entre outras deficiências, como cegueira e semelhantes. Mas o maior público, de fato, que eu atendo são crianças autistas. Autistas. E aí eu vejo, porque assim, eu gosto muito do direito consumidor, atuo bastante também, e eu digo que assim, adoro processar plano de saúde, porque eles são abusivos, obviamente, né? 99,9% dos contratos são abusivos. E eu imagino que os grandes problemas que você tenha são em relação... Não só esses, claro, porque você está falando que a gente tem uma gama aí de outras questões relacionadas à área da educação também. Mas em relação ao plano de saúde, eu acredito que a maior parte das ações, ou estou errada, seja em relação às negativas dos planos de saúde ou não? Na verdade, o que eu mais trabalho hoje é com relação à indisponibilidade ou atendimento que eu diria medíocre, né? Então, eles tendem a ofertar um atendimento bem inferior ao que deveria ser realizado, com profissionais sem especialização, apesar do paciente ter uma demanda que exige um profissional adequado e especializado para aquele atendimento. Sim. Eles tendem a reduzir a um menor custo, então colocando profissionais que não tenham preparo, que não vão saber lidar com isso, ou quando muito e tem um preparo, vai colocar o mesmo profissional para atender 15 pacientes no mesmo local, que não vai fazer o efeito, né? O trabalho que deveria ser feito. Sim. Nossa, é complicado. Mas dentre essas ações que você move, você brincou agora há pouco que o agravo de instrumento é o que você mais usa, imagino eu, contra essas decisões, né? Ou contra indeferimentos de liminar, não. Porque Graças eu acredito a que o Deus, judiciário defira as liminares, né? As medidas cautelares queria eu ou que fosse 100%. tutelas. Mas a maioria... Graças a Deus, defere. assim, com relação ao agravo de instrumento, eu faço mais contrarrazões do que propriamente o agravo de instrumento. Que bom. Porque as operadoras precisam recorrer mais das liminares do que a gente tenha uma liminar indeferida. Sim. Ou deferida parcialmente que não atinge o nosso objetivo. Sim. Então, o agravo de instrumento, quando a gente precisa fazer, vai ser quando a decisão vir com falha ou, de fato, quando vir um indeferimento que todo mundo está sujeito a isso. Sim. E aí, eu tô aqui, o Dr. Lucas é um advogado muito experiente, embora jovem, Sim. mas ele é muito experiente, porque ele já está formado há alguns anos, né? Há bons anos. E... Um ano e meio, né? Um ano e meio só não, né? Então, eu tenho 2 de formada. Ai, tem razão. Porque ele foi meu aluno, mas, gente, foi ontem isso. Uma coisa que você que é mais jovem que eu, quase, só um pouquinho... O que você percebe, Lucas, que é importante assim, para os jovens advogados, né? Quem está se formando agora, mais recentemente, além de saber, de conhecer a técnica, óbvio, de conhecer o direito em si, o que é importante? Quais habilidades você acha que um advogado precisa ter para se destacar na área que ele escolher ou que ela escolher? O meu primeiro conselho seria: não faça pós-graduação após você se formar. Primeiro decida ou conheça as áreas que você vai estar sujeito a querer trabalhar,
para que você entenda, essa área eu tenho maior afinidade, essa área eu tenho menos afinidade do que a outra, quero me especializar nisso ou não quero me especializar nisso. Ou então, por exemplo, se você quiser fazer uma pós-graduação, pós-faculdade, você vai fazer na área processual, que você vai lidar com isso, querendo ou não querendo. Seja processo penal, processo trabalhista, processo civil, enfim. Você vai fazer porque essa área só vai te acrescentar. Mas agora a área de especialidade, eu recomendaria que a pessoa esperasse para conseguir definir o que ela quer seguir. Por exemplo, eu errei. Eu fui fazer empresarial, como eu falei para vocês. Eu nem gosto de empresarial. Não chega a ser um erro, né? Que é conhecimento, mas acontece. Você tá explorando, por exemplo. Sim. Aconteceu comigo também. Eu sempre soube a área que eu queria. Só que você fica naquela questão de, tá chegando uma demanda de família, por exemplo, vou ter um conhecimento básico, né? E aí depois eu faço uma parceria. Eu fiz isso, eu comprei um curso de família. Eu falei, gente, eu já tava com a cabeça. Ele também. Vocês dois não gostam muito de família. Comprei. Não, eu adoro fazer divórcio consensual. Sim, isso é maravilhoso. Quem não gosta, quem não, né? E aí eu comprei, depois eu falei assim, eu achei 2 aulas, que foi até para um divórcio consensual. Depois eu falei assim, cara, o que eu vou fazer com esse curso? Aí eu fui conversar com umas colegas que atuam na área de família. Eu falei, tome a senha aqui, assiste, pro dinheiro não ficar desperdiçado, entendeu? Porque pelo menos alguém aprendeu ali, né? Já que eu não quis mais assistir, alguém vai aprender, alguém vai usar o conhecimento. Mas é normal, né? Não, é normal, eu também normal. acho. Mas é óbvio, o que você tá falando é legal, porque assim, se você conseguir primeiro identificar seu perfil, que área você realmente quer. É o ideal, né? É o ideal dos mundos. Mas não é o que acontece. A gente precisa explorar. A gente pensar, preciso me especializar, mas essa pressa não é necessária. Não, e faz mal. Não precisa ter essa pressa para correr com uma especialização. Não precisa mesmo, isso é verdade. Tem a toda menos, razão. por exemplo, sei lá, você trabalha num escritório, o escritório quer que te cobra que isso, se você já trabalha nisso. Aí você, que a empresa esteja exigindo. Já que vocês insistem. Sim. Vou fazer aí acaba fazendo meio que só pro forma, né? Só pra cumprir formalidade, que não é legal. Sabe né? que a questão da área da saúde, a gente vê que hoje se fala muito, né? Eu posso estar errada, mas eu percebo que, por exemplo, no começo da faculdade, eu não via, né? Falar muito sobre direito da saúde, direito médico. Hoje você vê que é uma coisa mais em evidência por conta da internet. Na verdade, quando eu me formei, eu acho que tinha, sei lá, 2 ou 3 pós-graduações em saúde. Sim, eu até cogitei fazer, mas eu tinha na minha cabeça, não, empresarial é o... é onde eu vou me realizar. É o meu caminho. Sim. Hoje a gente vê que é mais explorado, né? E assim, olhando o seu Instagram, Lucas, a gente percebe que você tem esse foco, né? Então, você comunica ali pro cliente final, é isso? Você quer falar pra mãe, pra família? Eu nunca tive vontade de me voltar pra... aprenda a advogar comigo. Quero ter um público voltado para advogados. Não, sempre quis me comunicar com meus clientes. Sim. Legal. E não com outros advogados. Sim. Já fui procurado por advogados, mas não é meu objetivo. Nunca quis ficar, sei lá, vendendo curso de como advogar. Sim. Mas tem o perfil, é um nicho que tem, mas e não ele é se o comunica dele. com o cliente. Sim, mesmo, é bacana. Ali. Eu acho legal o seu perfil. Né? Até quero te Obrigado. parabenizar, porque eu acho ele bem organizado, né? Arrumadinho. Você super informativo. Isso, ele tem uma comunicação clara, né? Com o cliente. Então, eu acho bacana que a gente vê que a pessoa entendeu a questão da comunicação, né? Sim. E eu percebo que a questão do direito médico da saúde está tão, assim, em evidência hoje, que tem muita gente que se aventura, que é o que a gente estava comentando nos bastidores, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Bom, direito médico da saúde, ele é muito complicado e, assim, tal qual uma rotina hospitalar, também se aplica também ao direito médico da saúde. Por exemplo, todos os advogados comemoram quando chega o recesso forense, né? Eu não posso comemorar, porque o meu celular não pode ficar desligado durante o recesso forense, porque a gente vai trabalhar no plantão. Sim. Então, pode acontecer, por exemplo, vou usar o caso de 2022 para 2023, ou foi 2021 para 2022? Não tenho certeza agora. Eu sei que eu estava em Natal e íamos comemorar o Ano Novo. E aí começa a chegar um monte de mensagem. Posso te ligar? Posso te ligar? Número desconhecido. E aí, falei, liga. Era acho que 8 horas da noite do dia 31 pro dia 1º. Nossa. Aí ligou. Era o pai de uma advogada. A advogada tinha recomendado que entrasse em contato comigo, porque ela teve um
um problema lá de saúde, e ela precisava fazer uma cirurgia, chegou no hospital, e aí o plano estava alegando uma carência, era uma cirurgia de urgência, e precisava se judicializar. Eu falei, então, ó, hoje é dia 31. Véspera de Ano Novo. Então, assim, não significa que não vai funcionar. Vai funcionar, a gente pode buscar. Só que a gente só vai ter essa resposta amanhã, até as 13 horas do dia seguinte. Aí conversei com o pai dela, ele explicou para ela, dei orientação de como eles poderiam resolver aquilo administrativamente para conseguir uma solução ali mesmo aqui na hora. E se fosse o caso, como ela estava numa urgência, não ia conseguir esperar todas essas 12 horas praticamente, uma opção seria assinar o particular e depois a gente se vira com o processo. Era de urgência mesmo, né? Se não me engano, caso de era risco de morte. inflamação do apêndice. Então tem que ser imediato, né? Tem que ser feito imediato. E aí dei orientação e eles conseguiram resolver isso administrativamente. Não precisamos judicializar no plantão. Mas se isso não tivesse sido resolvido administrativamente, eu estaria passando a ceia peticionando. Sim. É como, por exemplo, na advocacia criminal, né? Os criminalistas também têm plantão. Algumas áreas a gente consegue ter um recesso, em outras não, realmente. Isso é né? verdade. E aí eu tava pensando... Posso pegar mais um pouco de água? Claro. Deixa que eu sirvo Tava aqui você. pensando que, até para quem tá nos assistindo, que um único caso... ele pode ter os reflexos nas outras áreas. Aqui nós temos 3 pessoas de áreas, por exemplo, eu atuo na área civil de família, que eles não gostam muito, eles só querem pegar o filé mignon da família, né? E aí, então você tem direito da saúde, direito da família, direito previdenciário. Um mesmo caso, gente, ele pode trazer trabalho, digamos assim, para os 3 advogados. Claro. Porque a gente falava aqui do LOAS, por exemplo, né, que é o benefício assistencial que tem sido concedido para muitas crianças, adolescentes e adultos autistas. Aliás, vocês podiam falar um pouquinho mais sobre isso, porque não é minha área, né? E eu queria entender, porque de fato eu percebo que tem crescido muito. Tanto, eu não sei se eu conversava outro dia com uma pessoa que não é da área, mas a gente imagina que não é que cresceu muito, é que o diagnóstico agora tem sido feito corretamente, antigamente não era. Não sei o que você acha. Na verdade, a gente teve uma flexibilização nos critérios do diagnóstico. Tá. Então, com isso, possibilitou e facilitou o acesso ao diagnóstico. Tá. Então, antes, vou usar como exemplo no SUS. Hoje, para a gente fechar um diagnóstico no SUS, é muito demorado. Então, assim, tem médico do SUS que ele vai colocar condições para chegar na conclusão do diagnóstico, para que antes o paciente faça uma sequência de atendimentos multidisciplinares, para depois voltar para o médico e depois ele dizer se vai concluir ou não. Demora 2 anos isso. Só para você entender, eu atendi uma família mês passado, onde a mãe estava há 12 anos tentando o diagnóstico e não conseguia. Por quê? Gente, 12 o médico falava, não vou fechar o diagnóstico se você não tiver o parecer da assistente, esse acompanhamento multidisciplinar. Tá. Aí, para ela conseguir marcar uma terapia ocupacional pelo SUS, para ela conseguir marcar uma fonoaudióloga pelo SUS, uma psicóloga pelo SUS, é assim, muito demorado. Sim. E o que a gente tem hoje com relação ao tratamento? Ele deve ser contínuo e ininterrupto. Então, para conseguir fazer isso pelo SUS, eram sessões espalhadas quando conseguia. Uma a cada 8 meses. Então, conseguia uma de psicologia aqui, a terapia ocupacional era ano que vem, daqui a 2 meses. Então, a gente está em agosto, setembro, outubro. Então, seria em outubro do ano que vem. Nossa. Então, era assim, um negócio muito perdido. Sim. Aí, chega no dia, acontece algum imprevisto, não consegue ir. Mais um ano para remarcar. Mais um ano para remarcar. Nossa. E a maioria são famílias carentes, né? Isso. A maioria, famílias, assim, sem muita condição financeira. Por isso, né, gente, que é importante, que a gente fala sempre aqui, né, Dri? Não se aventure. Né? Não se aventure, não meta o bedelho na onde você não sabe. Porque você pode prejudicar, sim, uma família, com né? certeza. E no caso da questão do benefício para o autista, a gente vê muito isso. Ontem mesmo eu atendi uma cliente, a criança tem 2 anos... E aí, eu acho que quando a gente vira mãe, pai, não sei se você já é pai. Não. Quando a gente vira pai e mãe, a empatia, ela dá um boom,
né, em relação ao outro. Sim. Porque na hora que eu bati o olho na idade da criança, eu falei, ai, meu Deus, a mesma idade da minha, né? E a mãe não pode trabalhar, ela tem que viver por conta da criança, Sim. né? Não tem renda, a criança tem as necessidades. E aí, uma criança com deficiência, ela vai ter uma necessidade maior, né? Porque a gente tira pela nossa, que tem Sim. saúde. Uma criança com saúde já tem, né, um puta gasto. Imagine uma criança com uma deficiência, ainda que seja o autismo. Porque muita gente vai falar assim, mas não é deficiência física que precisa disso. Gente, mas tem um monte de outras demandas, né, Lucas? Você vê isso também nos seus atendimentos? Sim, principalmente com relação a perícia que a gente tem no INSS, né? Sim. Então, hoje em dia, é muito difícil para uma família, quando eles costumam tentar fazer sozinho o pedido do BPC Loas. Eu até oriento no meu perfil formas como o passo a passo para você fazer sozinho, porque tem mães que vai fazer diferença o pagar ou não pagar o advogado. Sim. Porque, infelizmente, a gente vive uma realidade onde a gente tem um abandono paterno. Então, qualquer mínimo valor que venha a chegar vai contribuir. E qualquer mínimo valor que você venha tirar vai fazer falta. Sim, exatamente. Verdade. Então, por isso que eu tenho... acho que muitas famílias que me acompanham conseguiram benefícios sem a necessidade de contratar um advogado. Tô jogando contra a minha própria classe, eu entendo mas a gente precisa ajudar as pessoas, isso, né? mas, Antes de mais nada. São casos e casos, né? A gente sabe que tem pessoas que você vai fazer ali um pro bono, porque realmente vai faltar pão na mesa dela. Ou simplesmente transmitir a informação, até porque é nossa obrigação também. É a nossa função social, né? Você pode fazer assim, sozinho. Se quiser me contratar, é dessa forma. Mas é o que você falou, às vezes a pessoa não tem condições de tirar X reais. Ainda que seja 100 reais, né? Tem pessoas que vai fazer muita falta. No primeiro contato que a família faz, fala assim, eu queria contratar para fazer louça. Eu explico. Tem um passo a passo para fazer sozinho, e a pessoa fala assim, não, mas eu quero fazer com um advogado. Ok, então aí a gente faz o pedido. Mas hoje a gente tem, além do BPC Loas, outro benefício também, que é o auxílio inclusão, né? Sim. Que também ajudou muito por conta do critério renda, que muitas famílias não conseguiam preencher, que era de 1/4 do salário mínimo, mais comprovação de despesas, e o auxílio inclusão traz e amplia um pouco mais, apesar do valor pago ser um pouco menor que o BPC Loas, ele amplia o critério renda e facilita para famílias que não preenchiam o critério antes. Só que aí chega na perícia, o perito fala que não preenche critério de deficiência. É um absurdo, mesmo? Né? É um absurdo. Mas assim, perícia é complicado. A perícia médica, perícia no INSS sempre foi complicado. Muito polêmico. Eles chamam açougueiro, né, pra fazer perícia. Olha, eu não queria falar, mas é um negócio complicado. Não, é complicado, mesmo. Porque assim, eles agem por demanda, eles ganham por perícia. Então, por isso que a gente sempre vê na TV que o perito levou 10 segundos para fazer uma perícia, sabe? Nem olha pra cara da pessoa, porque né? eles ganham por demanda. Então, assim, é aí que também entra a nossa classe, né? De ser o advogado combativo, de fazer representações, de movimentar ali a advocacia se tem um perito fazendo coisa errada na região. Né? Eu já vi casos assim. Porque se nós somos a voz do cliente, né? E até mesmo contra outra autoridade. Então, a gente sabe que a perícia é um absurdo, né? Escabalacho. E a maioria são pessoas carentes, que precisam de não tem de onde, às vezes, receber uma informação, receber um auxílio. Tem cliente que Isso já falou assim pra mim, lamentável. doutora, o perito jogou o papel no chão e pediu pra eu pegar. Nossa. Pra ver se eu conseguia abaixar. Não, então, mas assim, esse é o exame médico que ele fez. Trabalhando no direito à saúde, a gente tem, para nós que somos dessa área, que a gente vai advogar contra a parte contrária e também contra a perícia. Exatamente. Então a gente vai ter a terceira parte envolvida, que é o contra autor, o o réu e o INSS. perito. Então, tanto a parte do INSS, como também nos casos de erro médico, ou nos casos de terapias para pacientes autistas, quando surge juiz que entende por necessidade de perícia. Então, a gente sempre vai ter que lidar com o obscuro lado da perícia. E você trouxe um ponto super interessante, porque eu já tive algumas ações dentro, né, da área consumerista, envolvendo o direito da saúde, embora eu não seja especialista como você. E Lucas, é impressionante. Eu tive um caso que era de erro de diagnóstico e, assim, ou houve o erro ou não houve o erro, né? Porque, assim, erro é de resultado, né? Não é de meio.
você tem problema ou não tem problema. Enfim, era erro médico, mas erro de diagnóstico. E o laudo do perito é porque 5% da literatura médica possibilita o falso negativo, o falso positivo, porque não é com o filho dele, né? Tem Não é com a filha ele dele. quer tirar o dele da reta. Eles são Tem. muito corporativistas e Nossa, muito mas eu protecionistas bati. os médicos. Ai, né? olha, isso me revolta mesmo. Bati Diferente dos processualmente advogados. falando. Diferente, eu falo isso na sala de aula, eu falo, se o advogado se protegesse tanto quanto o médico se protege, seria porque diferente. eles não Porque, falam assim, mal uma do outro médico. infeliz, Não. É uma infeliz realidade onde a gente pode estar fazendo o trabalho mais bonito que for. Vai chegar um advogado e falar assim, quem isso daí... É um absurdo. Não, e gente, assim, eu tô dizendo falar mal do médico quando o médico faz algo errado. Falar demonstrar que houve um erro médico, porque o médico é ser humano e ser humano erra. Mas na área da saúde, realmente, você falou tudo, a perícia é um monstro, a gente tem que lutar contra esse monstro também. E vai Mas impugnação, acontece e vai também, agravo, por e vai de tudo. exemplo, da gente ter profissionais que nos surpreendem, médicos que nos surpreendem na perícia. com Vou Que te dar bom, um exemplo. temos Sim. também, graças a Tem Deus. um caso de erro médico onde a minha cliente ela tinha ido fazer o parto da filha dela e saiu do parto e não parava de vomitar. Era vômito e caganeira o tempo inteiro. Mal conseguia ficar em pé e não conseguia amamentar direito a filha dela. Tudo que comia vomitava, enfim. Isso por 6 meses. Nossa, Meu 6 meses Deus. nessa situação e a 6 pessoa meses ainda por essa estava viva. situação. Indo no hospital, o pessoal dava Lufital, falava que Aham. não era nada. O que eles falam? E chegava lá, fazia... Vírus. Virose. E aí, Virose. A barriga dela começou a inchar aqui. Nossa. Aqui desse lado. Começou a inchar, só desse lado. E aí pediram uma tomografia e viram lá que tinha Esquecido alguma coisa lá dentro. uma compressa metálica. Misericórdia. Nossa, até doeu minha barriga aqui. Gente. Gente, que absurdo. Meu, Aí, 6 meses com aquilo. 6 meses que os médicos devolviam ela pra Sim. casa, falava, é gases, toma É? Lufital. Gente do céu. E isso foi Nossa. indo. 6 meses isso acontecendo. E aí vira uma compressa metálica. Aí o médico viu aquilo e falou assim, mas isso daqui não é nada não. Às vezes é seu próprio corpo que desenvolveu isso daí. Mas não é nada Não é muito grave. que você precise se preocupar. Aí ela, estranho, né? É. Vou em outro médico. Foi no médico do SUS. Aí o médico do SUS viu e falou assim, não, tem alguma coisa aí dentro. Aham. Vamos ver o que é. Aí fez acho que foi uma ressonância, não lembro. E aí confirmou também o mesmo que o outro exame já tinha apontado que Sim. tinha alguma coisa lá. E aí voltou no médico do convênio e falou, isso daqui, ó, no outro médico também atestou, preciso ver o que é isso. Vamos para a sala de cirurgia. Chegou na sala de cirurgia, o mesmo médico que fez o parto esqueceu. E eles fazem uma contagem britânica na parte da instrumentação cirúrgica, então a conferência não estava adequada. O mesmo médico que O fez mesmo o médico que fez a foi cirurgia do parto fazer... falou, vamos para a sala de cirurgia, você vai precisar operar isso. Mas ele falou, pode ficar tranquila, não fui eu, não tem nada de errado, a gente só vai abrir para ver o que é. E não vai nem ser eu que vou fazer sua cirurgia, pode ficar em paz. Chegou lá na sala de cirurgia, apagaram ela na anestesia, fizeram a cirurgia, tiraram a compressa metálica, jogaram fora, mandaram pro anatomopatológico só um pedaço de gordura que é o que envolve a compressa. Aí vem o resultado do anatomopatológico, falando, isso daqui não é tecido natural do corpo. Sim. Quiseram Jogo... esconder. Óbvio, né? Quiseram esconder, Óbvio. No prontuário também não tinha anotação nenhuma Lógico. sobre a retirada da compressa. Sim, Colocaram que era só tecido corporal. sim. Chegou na perícia, o perito deu uma aula de ética pro Olha, médico, Que legal, que bacana, que bom. falando que tinha sim, todos os exames de imagem não mentem. Os exames de imagem identificaram, Que bom principalmente que as tinha hastes os metálicas. exames. E por conta disso, tá confirmado que após a laparotomia exploradora, eles descartaram para não mandar para o anatomopatológico.
Que bom que E aí, existem profissionais reconheceu éticos. e condenou. éticos. A gente sabe que é só que isso, tem. profissional ético, gente. E isso é importante para as pessoas verem realmente que tem muito médico bom Claro, no SUS. com Né? As pessoas têm Sim. essa mania de achar que só presta o particular. Tem muita gente boa no SUS e também tem muita gente ruim no No particular. particular, o SUS é Inúmeras. maravilhoso, o sistema de saúde O é problema dele é maravilhoso. que demora, né? Mas profissionais qualificados A falha tem do muito. SUS é a estrutura. É. A qualificação deles é Sim. muito boa. É Tanto é boa. que, assim, quando a gente tem algum caso que demanda maior exploração, eu diria, eu sempre recomendo para os meus clientes, vai para um hospital-escola. Que no hospital-escola... Sim. Verdade, o atendimento vai ser mais rápido, Sim. vai ser tão amparado quanto Vai ter suporte do professor que é especializado Isso. naquilo. os E o residentes. pessoal trabalha diferente. né? São mais atenciosos, Sim, geralmente, sim. né? E em relação a falar um pouquinho sobre o atendimento que você faz hoje com a família, com a mãe desse nicho que você está atuando, que é a criança com deficiência. Você tem, assim, para a galera que quer atuar no direito médico, direito da saúde, o que você pode falar em relação a isso? Atendimento, abordagem, se você tem, assim, um padrão para você atender essa pessoa? Certo. Inicialmente, eu recomendaria que, assim, não se aventurassem em pegar processo, principalmente com relação a tratamento de crianças autistas, porque aquela família só tem uma oportunidade para entrar, porque ela só tem aquele plano de saúde. Uhum. Então, ela só tem aquela chance de conseguir o tratamento adequado para a criança. Então, se você se aventurar, quero aprender, não é com o direito dos outros que você vai brincar. Com certeza. Exatamente. Então, se você quer fazer, você quer trabalhar com isso, você tem intenção de trabalhar ou se especializar nessa área, faz parceria, entre em contato com quem já faz, Sim. leva o seu caso para a pessoa, fala, quero aprender, como que a gente vai fazer, aí você faz o atendimento em conjunto com quem já atende, para que você não coloque em risco a saúde e o tratamento daquela criança. Então, beleza, superado essa parte do não aventurar, responsabilidade, né? a responsabilidade com o direito de outras pessoas. Sim. Então, a gente tem que ter um cuidado muito específico com a parte do laudo, né? Então, tem que orientar a família a ter um laudo completo, um laudo adequado, porque isso vai ser a principal base para o processo. No direito à saúde, laudo é o principal documento. Então, a gente vai ter laudos harmônicos, vai ter laudos que precisam de retoques, vai ter laudo que você vai precisar mandar para outro médico, porque esse médico é muito resistente para alterar, porque ele acha que está dando pitaco no trabalho dele. Sim. Tem uma questão de ego, né? Mas assim, existe a diferença do laudo que vai servir para a área da saúde, existe o laudo que você precisa judicializar. Sim. E o laudo que precisa judicializar precisa estar completo. Se não tiver completo, você vai dançar no meio do processo. Não vai servir, não vai ser uma prova robusta. Então, o primeiro caminho vai ser sempre orientar a família a ter esse tipo de respaldo na parte da documentação médica. Sim. Para depois evoluir no atendimento. E só quem é especialista pode dar esse respaldo para a família. O olho treinado, né? Por isso que a gente volta no não se aventurar. Sim, você estuda primeiro, treina, pratica, vai trabalhar com quem já está na área há muito tempo, para você porque tem espaço para todo mundo, né? Aquilo que a gente fala, a advocacia não está saturada de bons profissionais. De maus profissionais, sim. Tá cheio. Porque uma coisa é você se aventurar, por exemplo, numa negativação indevida. Isso, sim. Isso é tranquilo. Embora seja o direito da pessoa, mas é diferente, não é vida. Não é vida, na palavra saúde. Dita. Tem uma diferença. O que eu faço hoje é um tratamento continuado. Então, assim, a gente tem que ter segurança para que o tratamento, quando a gente judicializar, a gente vai garantir ele enquanto o paciente tiver necessidade, tiver vínculo com aquela operadora, ou então, se for pelo SUS, enquanto ele tiver necessidade. Sim. Então, a gente não pode pensar só no agora, né? Sim. Então, vou resolver aqui para agora, só que no futuro traz uma reversão ou traz um prejuízo, então tem que ter esse tipo de cautela também. Sim, E é importante mesmo, porque o direito da saúde, igual a gente falou, ele mexe com a família inteira. Né? Não é só com a pessoa, né? Igual o exemplo que ele deu agora, não é um nome negativado de forma indevida, né? Que não tem a sua saúde ali em jogo, realmente. Eu não sei, Idri, se é porque a gente é muito obcecada por estudar, que a gente Maria Curso. As Maria Curso, que a gente Marias tem, Curso. assim, e eu enxergo isso em você também. A gente tem uma sede,
sabe? De treinar o nosso olho. E eu acho que isso vem com a consciência da responsabilidade. É. Porque quem não tem responsabilidade, essa consciência de que, cara, é a vida, é a família. Sim, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu tenho que fazer o meu melhor dentro do que eu consigo, Claro. mas eu preciso ser bom, né? Eu preciso entregar um trabalho bem feito. Só vai ser assim quem tem essa consciência de responsabilidade, né? Porque, infelizmente, a gente vê muito colega, igual você comentou, que chegou 3 casos para você, que você, né, tá vendo. 4 casos essa semana para conta um pouquinho corrigir. Só pro essa pessoal. semana. A Conta um gente pouquinho tá aí. na quarta-feira, né? Isso. Isso. Quarta-feira. Quarta-feira de ontem e antes de ontem eu atendi 4 casos de colegas que se aventuraram na área para buscar tratamento para crianças autistas e os processos estão praticamente, não diria num total perdido, um tá 100% perdido. Meu Deus. E os outros 3, assim, ou tá muito fraco com relação ao que deveria se buscar, ou tá mal feito. E aí, para corrigir isso daí, demanda tempo, porque a forma que a gente vai levar para corrigir vai dar margem para o plano se aproveitar disso e falar assim, dos erros agora chegou passados. o meu momento. Exatamente. E eles só estão... Dele se crescer em cima do mal feito no início. Porque, querendo ou não, a base são os pedidos da inicial. Sim. O advogado do convênio tá procurando o erro na inicial, Não, né? e o Lucas isso. falou tudo. A gente fala muito aqui, sabe, Lucas, sobre gestão, vendas, marketing, sobre coisas, assuntos que na faculdade nós não falávamos, que são ferramentas hoje importantes na advocacia. E ok, isso é tudo muito importante, mas sabe o que é a base de tudo? É estudo. O Lucas acabou de falar. O que é importante, os pedidos da petição inicial. Ou seja, quem não adianta também você entender tudo de direito material se você não instrumentalizar aquilo direito. Por isso que o processo civil, aí eu vou trazer pro meu lado a sardinha. Importante. Você entender do processo civil, fazer uma bela petição inicial, porque aquela sua petição inicial vai moldar o processo até o final. Você não perder uma oportunidade de agravar, de uma tutela, porque senão vai estabilizar a decisão. Enfim, entender do processo, porque o que as pessoas fazem hoje em dia, porque eu quero ser moderninho e tal, então eu só vou entender de rede social, só vou turbinar a publicação aqui, cliente chega no meu escritório, não sei nem o que é uma petição inicial. Né? Eu acho que tem o que a gente muito sempre isso. fala, o nosso recurso tá na inicial, né? Uma inicial bem feita, ela já é metade do seu recurso. E uma contestação bem feita, né? Que são as duas principais peças do processo. Você, aposto, claro, que você faz muito mais inicial, né? Você faz contestação também? Eu faço só quando aparece, por exemplo, o médico me procurando para defender de erro médico. Ah, tá. E defesa de delegacia médica, por exemplo, CRM, essa parte... então você atua também essa parte de defesa dos médicos também faço. Em alguns casos. É que assim, é inevitável que isso aconteça, Claro. né? Quando eu trabalho com muitos pacientes, os pacientes vão sempre falar assim, tô muito feliz com que com o seu trabalho. O advogado conseguiu. Aí o médico fala assim, me passa para indicar, e começa Isso. a me passar algumas indicações. Claro. E quando o problema chega nele, que ninguém quer ter esse tipo de problema, mas uma hora é inevitável o problema chegar. Claro. O médico vai ser representado ou vai responder um processo de erro médico, que nem sempre é erro médico, às vezes é só insatisfação de paciente. Sim. E aí a gente tem que fazer a defesa. Com certeza, com certeza. Até porque aí o médico quer um advogado especializado na área de direito de saúde. E não vai procurar um direito imobiliário. Não. Ele quer alguém da área de saúde, e né? ele vai sentir no atendimento, ele vai sentir se a pessoa é especialista, porque o médico, ele é uma pessoa estudada também, né? Também, claro. Ainda claro. que ele tem o olho dele treinado para essas coisas, assim como a gente. Se alguém quiser enganar, a gente vai perceber rapidamente. Sim, por exemplo, acho que faz uns 2 meses isso. Uma médica tinha fechado o critério de diagnóstico para um paciente que ela estava atendendo, autista, e são pais separados. E a mãe que tinha marcado com ela, a mãe que iniciou o acompanhamento com a médica, e ela estava fazendo atendimento e concluiu o diagnóstico para autismo. E o pai ficou indignado com isso, porque tem essa fase também, a fase da negação. Sim. E o pai ficou indignado dela ter fechado o diagnóstico de autismo e entrou em contato com ela, soltando os cachorros, falando que ela não pode fechar o diagnóstico de autismo do filho dele, porque o filho dele não é autista, e piriri pororó, e que ele ia processar ela, e que ele queria o prontuário. Só que assim, você chegar para um médico e falar assim, eu quero o prontuário, mesmo que seja do seu filho. Se você não acompanhou a consulta,
você tem que solicitar, quem solicita o prontuário é o responsável legal que estava acompanhando a consulta, parecer do CFM, isso. Tá. Quando são pais separados, você até pode entregar desde que na presença do pai que acompanha, Responsável. do genitor que acompanhou o atendimento médico. Então, marca-se a entrega do prontuário para fazer em conjunto com o que acompanhou. Só que quando tem esse casal separado, Mais e difícil, ainda né? mais quando tem essa negação, Sim. existe um conflito. Então, a situação tem uma animosidade muito grande. Sim, entre os próprios pais. Entre os próprios pais do paciente. Sim, E aí imagino. foi um rebuliço para esse cara entender que, assim, é o critério do médico. O médico o diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico. Então, se o médico Sim. compreendeu pelo diagnóstico e fechou Sim. o diagnóstico, o médico é profissional. Claro, ele é o especialista, né? Exatamente. Você sabe que eu tô pensando aqui, tô olhando aqui, porque daqui a gente tá começando Já tá a caminhar pro final. Já tá pro final. Mas eu queria fazer uma observação, né? A gente sempre comenta que as mulheres, geralmente, buscam outras advogadas mulheres. Isso acontece muito comigo, que atuo na área de direito de família, porque se identificam com mulheres. Mas isso não é a regra. Vocês podem ver que aqui está o Dr. Lucas, que é um advogado homem. Acredito, porque eu vejo muito também no seu perfil, a maioria das suas clientes são mulheres, né? Então, gente, tanto o homem quanto a mulher pode atender mulheres. Eu digo assim, tanto o advogado quanto a advogada podem fazer um bom atendimento para a mulher, né? Não é só a mulher que vai acolher bem, porque ele acolhe muito bem as suas clientes, muito bem mesmo. É a competência, né? É a competência, sabe, o profissionalismo, a ética. Exatamente. Então, só para os meninos, os homens que estão nos assistindo, não acharem que nós Sim. somos contra homens, porque aqui ninguém é contra ninguém. Não. Na verdade, como as mulheres são a sua maioria na advocacia, isso é um fato, doutor Lucas, acabamos falando mais para as mulheres. Mas os homens que são competentes, que têm empatia, que sabem acolher, têm espaço em qualquer área, E inclusive se destaca. na área de se família, destaca, direito assim da como o saúde. Lucas. Se destaca, com certeza. Ai, gente, que papo gostoso. Estamos no final. Estamos no final, caminhando para o nosso Eu final. nem consegui falar como que eu entrei na área de autismo, né? Não, Ai, meu Deus, fala. Vai falar. Tá bom. Pode falar. Verdade. Recém-formado, né? Então, 2018. Parece aqui todo tipo de caso pra gente pegar, né? Peguei um Sim. caso de pensão alimentícia. Que delícia, né? Não, mas graças Não é pra mim isso, mas assim, já tava encaminhado, era um caso que vinha da Defensoria Pública. Ah, Só que a gente sabe como que é a demanda da Defensoria Pública, né? Então, sim. e ainda era um processo físico. Então, Caramba, você pegou processo físico, era um Lucas? processo de 2012. Ah, o processo era antigo. E era de uma adolescente autista. Ah, E aí tinha uma penhora do FGTS lá, que nunca ninguém tinha levantado, eu estava esquecido no processo. Aí eu fiz o levantamento desse FGTS para a família, ok. E descobrimos que ele estava trabalhando. E nessa... Oi, desculpa. Não, imagina. Nessa dele estar trabalhando, fiz o pedido clássico de penhora do do salário dele. Sim. Aí o juiz deferiu, penhora de 30%. E ele estava tirando uma média, acho que de uns R$7.000 por mês. Então, quando fez a primeira penhora do salário, ele pediu demissão. Ó, né? Olha, Quase não acontece. sim. Para não ter que pagar a Sim, pensão. pra não ter que pagar, porque pra não ter vínculo. E a mãe ficou indignada com isso tal, Sim. e tinha, quando fez esse levantamento do FGTS, ela foi no meu escritório, eu já estava com o escritório físico, e eu falei, vem, eu vou assinar o cheque, né? Ainda não tinha Pix. Cheque? Ai, O Lucas gente. sabe o que é cheque, galera. Gente, Que denunciou, muita gente nem denunciou. sabe o que é cheque. Denunciou a idade. Aí ela foi para assinar o cheque e a filha dela foi. E eu conheci a filha dela, eu nunca tinha tido Tá. nenhum tipo de contato com diagnóstico de autismo. Tá. E aí a filha dela foi, e eu conversando com ela e tentando puxar assunto com a filha dela. E aí ela tinha saído da escola, eu falei, deixa eu ver o seu caderno. E aí ela me mostrou o caderno, nessa que ela tava me mostrando o caderno, eu vi a mãe chorando. Ah, Aí eu queria entender, né, o porquê que ela tava chorando, e aí ela me contou que a filha dela fica na sala de aula abandonada, no fundo da
da sala sem fazer nada, ignorada pelos professores. E quando muito, recebe aqueles desenhos preto e branco para pintar, sabe? Sim. Então, ela ficava lá abandonada. Então, o caderno dela era um calhamaço de papel colado para ficar pintando. Nossa. E eu não entendia se aquilo era certo ou se aquilo era errado. Sim. Se por conta disso tinha que ser desse jeito ou se não tinha que ser desse jeito. Sim. E fui estudar. Porque, assim, a parte de educação sempre é o que eu sempre gostei muito, né? Eu sempre fui de estudar, de ir atrás, de aprender. Então, fui estudar para ver se isso estava certo, se tinha que ir para uma escola só de alunos com deficiência. Sim. Hoje, eu sou totalmente contra a escola de educação Só para só para alunos com deficiência. Tá. Assim, tem algumas exceções, mas em regra, hoje eu sou contra. Sim. Demandar para lá. Sim, porque a inclusão tem que ser feita ali. Na escola regular. Na escola regular. E aí, conversando com a mãe, ela falou assim, e nisso, também sem conhecimento, falei, e sobre essa escola? E eu encontrei uma, ela falou assim, não, lá não dá certo para minha filha. E aí eu fui estudar mais ainda sobre educação inclusiva. E conforme eu ia aprendendo, eu entrei nos grupos de autismo no Facebook. Eu ia respondendo as dúvidas das mães, como advogado, para ajudar quem estava com dúvida, já que eu estava aprendendo. Eu queria treinar o meu seu aprendizado. Então, eu ia respondendo nos grupos, ajudando as mães. E aí, eu falei, bom, já que eu estou respondendo aqui, eu também vou começar a compartilhar conteúdo gratuito. Sim. E isso foi crescendo. Que legal. E hoje me tornei um ativista, entusiasta da causa. É isso mesmo. Parabéns, Lucas. Ativista, entusiasta, excelente advogado. E tem muito resultado, né, na sua carreira. E é muito bacana quando a gente gosta, né? E quando, como você falou, é um propósito, é uma missão. É a missão, né? É a sua missão. Quem quer atuar no direito médico, galera, siga o Lucas. Qual que é o seu Instagram? Fala aí pro pessoal. dr.lucasvitorino. Vocês vão aprender bastante. E pra gente finalizar, né, nosso podcast de hoje, se você quiser deixar o que você deixaria? Deixa um recadinho para as pessoas aí que estão iniciando na advocacia, ou especialmente na área do direito de saúde. Eu sei que você já deixou vários aqui, mas seu último recadinho, assim, para as pessoas. Deixa eu pensar. O que você falaria pro advogado, para advogada que quer iniciar na área? Bom, para quem quer iniciar na área, a minha sugestão principalmente é fazer essas parcerias para que você consiga aprender. Tomar cuidado com os laudos médicos, porque nem sempre vai vir um laudo médico adequado da forma como você precisa para judicializar a questão. E cuidado com os peritos. Se tiver algum perito nos assistindo, gente, nada pessoal. Lucas, queria te agradecer, né, de coração, porque assim, eu fico aqui olhando pro Lucas e fico assim, sabe, como se fosse a mãe olhando pro filho, muito orgulho. Uma né, semente porque, que cresceu, assim, né? Muito legal, né, saber que a gente vê as pessoas cada vez mais crescendo e brilhando, que você brilhe cada vez mais. Quem precisar de conteúdo informativo sobre direito médico da saúde, Dr. Lucas Vitorino, siga o Instagram dele. Não deixe de seguir a nossa página. Agora também no TikTok, fazendo dancinha, brincadeira. Não precisa fazer dancinha. Não, mas ele não precisa, porque tem muito conteúdo. É isso aí. Parabéns, Lucas. Parabéns, viu? Né, Dri? Parabéns mesmo. Obrigada por ter vindo. E aí, quer encerrar? Não, pode ir. Ela falou que é pra eu encerrar. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês. Nos sigam no YouTube, no Instagram, no TikTok. A gente ainda não tem, mas vai ter, porque a gente vai aprender agora a fazer TikTok também. E no Spotify. Toda terça à noite tem novo episódio sendo liberado lá no YouTube, hein? Lucas já tá liberado, porque agora quando eu tô gravando, na verdade a gente já tá liberando. Então tudo bem. Isso aí. Assista. Isso aí. Tchau, gente. Beijo, tchau.